Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 12 e nós vamos falar sobre fluxo magnético. Bom, na última aula a gente tinha comentado sobre o experimento do Oersted. Só relembrando, o Oersted ele fez um experimento na bancada dele. Que aconteceu? Ele ligou uma corrente elétrica ali, né? E ele percebeu que ele tinha uma bússola lá em cima da bancada e ele percebeu que o ponteiro da bússola se deslocava quando ele ligava essa corrente elétrica. Então ele concluiu que o quê? Que a corrente elétrica ela produz um campo magnético, tá? Então por isso que acontecia essa oscilação aí na bússola, certo? Isso ali no comecinho ali do século XIX, né? Mais ou menos 1820, tá bom? Bom, depois que o Oersted fez esse experimento, aí vários físicos do mundo todo ficaram pensando, se a corrente elétrica ela gera magnetismo, será que a gente consegue gerar corrente elétrica através do magnetismo? Será que o contrário também funciona? Bom, aí foi uma corrida, né? Vários físicos do mundo todo tentando produzir uma corrente elétrica através do magnetismo. E o responsável por conseguir, né, realizar esse feito aí foi o Michael Faraday. O Michael Faraday foi um grande físico experimentalista. Ele foi tentando vários experimentos até que ele conseguiu a produção dessa corrente elétrica. Através do quê? Ele pegou uma espira, que seria um fio de cobre enrolado ali, né? E ele passou um ímã dentro dessa espira. E quando ele passava esse ímã dentro dessa espira, ele percebeu que ali era produzida uma corrente elétrica, tá? Então, o Michael Faraday, né, conseguiu produzir uma corrente elétrica através do magnetismo. E isso foi muito importante. Através desse experimento, a gente conseguiu produzir eletricidade de uma maneira mais fácil, né? Uma corrente elétrica de uma maneira mais fácil. E isso mudou o mundo. Bom, agora o tema da nossa aula é o fluxo magnético, tá? O fluxo magnético, ele é representado daquela forma ali, pelaquela letra grega, né? O φ, e a letrinha ali menor ali, né? Que seria o B, que é o campo magnético. Então, seria o fluxo daquele campo magnético, tá? Bom, o que seria o fluxo magnético? O fluxo magnético seria exatamente isso, essa relação entre o campo magnético do ímã e a área dessa espira, tá bom? Tem como a gente calcular o valor desse fluxo magnético? Tem sim. O fluxo magnético ele vai depender de três coisas, basicamente. Ele vai depender ali do B, que seria ali o campo magnético do ímã. Então, quanto maior for o campo magnético do ímã, maior vai ser o fluxo. Ele vai depender da área, porque lembra que eu falei que esse fluxo magnético é quantas linhas de campo está passando por dentro da espira. Se for uma espira com uma área maior, aí vai passar mais linhas, né? E o fluxo vai ser maior, tá? Então ele depende da área dessa espira, tá bom? E ele também depende do cosseno de θ. Esse cosseno de θ eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, tá? Lembrando que a unidade de medida do fluxo magnético é o Weber. Ele é simplificado ali, né, por WB. Ele é a mesma coisa, né, de falar que é Tesla por metro quadrado. Bom, agora vamos entender aquele cosseno, né? É o seguinte, galera. Imagine que aquela parte, aquela superfície ali, né, que está em azul, é a nossa espira, tá? Pensem assim, se você passar essa espira na vertical, na horizontal ou inclinado, dependendo do ângulo que você passar ali, concorda que aquelas linhas de indução ali, a quantidade delas vai sofrer uma variação dependendo do ângulo que você colocar essa espira? Então, por isso que a gente tem que usar aquele cosseno de θ, que o cosseno de θ é exatamente isso, tá? Eles vão te dar um valor que está responsável sobre essa inclinação, né? Se essa espira está inclinada em relação às linhas de indução, beleza? Bom, vamos lá ver um exemplo. Aqui ele fala assim, né, que uma espira circular tem um raio de 1 metro e está sob influência de um campo magnético de módulo 5 Tesla. Determine o fluxo magnético em Weber sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal ao plano dessa espira seja 60 graus. Aí ele tem aqui os dados, né, para você usar o π valendo 3 e o cosseno de 60 é 0,5. Bom, a primeira coisa que eu faço nesses cálculos é calcular a área, né? Porque a gente precisa saber o tamanho da espira para poder calcular quantas linhas vão passar pelaquela espira. Então, ali ele falou nesse exemplo que é uma espira circular, pode ser uma espira quadrada, retangular. Quadrado e retangular é fácil também, é só a base vezes a altura, né? Mas aqui no caso é circular, né? Então é a fórmula do círculo, π vezes raio ao quadrado.
Ele falou ali que o π a gente pode usar 3 e o raio é 1. Realizando ali a conta, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, né? Então não tem diferença. E ali 3 vezes 1 é 3 metros quadrados. Bom, agora eu já tenho o cálculo aqui da área, aí sim, agora eu posso calcular o fluxo magnético. Lembrando a fórmula, né? O fluxo magnético é igual ao campo, aí tem a área e tem o cosseno. Bom, aqui só troquei os valores, tá? Aqui o campo magnético, né? Ele falou ali em cima que é 5 Tesla, a área é 3 e o cosseno tem o valor ali, né? Que é 0,5. Aí eu fiz aqui a multiplicação, né? 5 vezes 3 deu 15. E por último ali eu multipliquei por 0,5. Aí 15 vezes 0,5, né? Aí dá o 7,5, tá? Weber, né? Que esse que é a unidade de medida de fluxo magnético. Bom, essa foi a aula sobre fluxo magnético, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!